Evangelho que havia um lugar muito peculiar ao norte de Jerusalém, onde todos chamavam do tanque de Betesda. Ali reuniam-se diversas pessoas por um motivo muito especial. Havia ali uma fábula, um conto, uma superstição local de que em algum momento um anjo desceria sobre aquelas águas. Era um tanque onde era armazenado água para a cidade, muito grande, quase 100 metros de extensão. Então havia esse conto de que um dia desceria um anjo e que mexeriam com aquelas águas, e aquele que primeiro entrasse naquelas águas sairia curado, seja lá do enfermo que tivesse. E com isso, aquele local ficava repleto de pessoas, dos mais variados tipos de enfermidade. Só que era uma esperança falsa, uma falsa esperança diante de uma superstição. Essa falsa esperança causava no coração daquelas pessoas muitas decepções, muitas vezes, porque por lá ficavam anos, olhando diretamente para aquelas águas na esperança de que algo acontecesse. Só que essa falsa esperança causava ainda mais perturbação dentro do coração delas, uma vez que as águas não se mexiam, o anjo não aparecia. Mas a cada vez mais, a cada ano que passava, aquele lugar mais ficava repleto de enfermos. Por aí a gente já começa a refletir em nós mesmos, como muitas vezes nós entramos em nossos problemas, nós entramos em nossas enfermidades, seja ela qual for, e não conseguimos sair. Os nossos olhos ficam vidrados para o problema, sem perceber muitas vezes a solução. O fato de nós ficarmos imersos dentro desse problema só vai ocasionando cada vez mais perturbações em nossos corações, cada vez mais nos sentindo mal, cada vez mais nos sentindo feridos. Cada um de nós temos os nossos ferimentos, cada um a sua característica, e dói de fato. Tenho certeza que cada um de nós temos o nosso quinhão, mas o problema não é a característica dessas enfermidades, mas nós não ficarmos diretamente imersos dentro desses problemas, porque deixamos de escutar as soluções. E quando ficamos diante desses problemas, que para nós muitas vezes dificuldades que demoram anos para passar, justamente porque não damos ouvido às soluções que estão à nossa volta. Muitos de nós, por motivo ou outro, passa a não ter mais amizade com este ou com aquele, passa a não falar mais com este ou com aquele, e demoramos anos com aquilo, dentro dos nossos próprios defeitos. Nosso orgulho, a nossa vaidade, não nos deixa sair daquele emaranhado que nós nos metemos, e então nós ficamos anos e anos olhando para aquele tanque, esperando que um anjo desça e que resolva os nossos problemas. Sim, tem muitos de nós em que os problemas são um pouco mais adiante do que isso, talvez, e alguns de nós podem até pensar, olha, o meu problema não tem solução. Mas é aí que nós nos enganamos. Porque há solução. Não há problemas, há circunstâncias. E para todas elas há solução. E lá mesmo nesse tanque, existia um homem que era paralítico há 38 anos. Não havia solução para ele, afinal de contas, somente o primeiro que entrasse no tanque é que poderia se curar. Como um paralítico poderia correr para dentro do tanque quando o tal anjo descesse?
Então este homem estava completamente sem esperança nenhuma. Ele ficava ali, à beira do tanque, mas não tinha mais esperança. Para ele ficava ali e deixava o tempo passar. No seu sofrimento, diante das suas trevas interiores, ele não conseguia sair daí. Só que aí Jesus entra em cena. E Jesus vem. E Jesus vem até aquele homem. E Jesus faz a pergunta que deve soar em todos os nossos corações: você quer ser curado? Parece meio estranho, né? A resposta parece meio que óbvia. Você quer ser curado? Ora, todos nós queremos ser curados. Então aquele moço, diante da sua total desesperança, não sabendo nem com quem estava falando, começa a reclamar constantemente: olha, todos passam à minha frente e se jogam na água, como eu vou poder me curar? Nunca vou poder me curar. Mas Jesus repete novamente, quando ele se acalma um pouquinho, quando ele dá vazão para poder escutar a solução, Jesus pergunta para ele firmemente: você quer ser curado? Por que Jesus está perguntando isso para aquele homem? E Jesus pergunta isso para a gente também. Ele quer saber o quanto estamos dispostos a ser curados. E então ele fala para aquele homem: levante, pegue a sua maca e anda. Quando o homem percebe que ele pode sair daquilo. E Jesus retira-se suavemente, que ninguém vê para onde Jesus vai. Mas aquele homem levanta-se, pega a sua maca e vai. Essa passagem traz para a gente algo muito interessante. Porque você quer ser curado? Todos nós queremos ser curados. Todos nós, seja lá a enfermidade que for. Mas nós estamos dispostos realmente a ser curados? E estar dispostos a ser curados é dar vazão à solução, que nos nossos casos, todos, é olhar para o nosso coração. Ele está pronto já para ser curado? Estamos dispostos a renunciar raivas, mágoas e ódios antigos? Estamos dispostos a renunciar à nossa vaidade, o nosso orgulho? A deixar o outro ter razão, porque não deixa ele acha que tem razão. Para evitarmos o duelo, evitarmos as encrencas, as intrigas. Estamos dispostos a pegar dos nossos corações todos esses pequenos defeitos e deixar entrar dentro de nós o melhor de cada um. Observar a todos sempre com prosperidade, com positividade. Não olhar somente, às vezes a pessoa tem 99% de coisas boas, mas ela falha uma vez, então nós só damos vazão àquela coisa ruim daquela pessoa. E o nosso coração vai se enchendo cada vez mais de tralhas e nós vamos nos imergindo aquele problema daquele tanque. E ficamos olhando para o tanque, querendo que um anjo venha e tire de nós algo que nós devemos tirar. Os nossos corações devem estar limpos para termos a cura. Como podemos querer a cura simplesmente pelo fato de querer? Nós temos que ter as nossas atitudes também para que as coisas funcionem. E isso a gente vai ver num outro tanque, ao sul de Jerusalém. Jesus sai do templo em determinada oportunidade e lá ele encontra um cego de nascença. Então, conta os evangelhos que ele mistura saliva ao barro, forma aquele barro, passa nos olhos do cego, só que aí é que tem algo que nós devemos refletir. Dali onde estava Jesus até o tanque de Siloé, que quer dizer enviado, que era ao sul, são 500 metros. Meio quilômetro.
Jesus queria saber se ele queria ser curado de verdade. Você quer ser curado? Vá se lavar no tanque de Siloé. E ele foi, cego de nascença, foi cambaleando, batendo de um lado para o outro. Ele foi, ele insistiu. E lá ele se lavou. E lá ele viu pela primeira vez um mundo que ele nunca tinha visto. E lá ele se curou. Todas as vezes que Jesus curava com os milagres, normalmente as pessoas procuravam Jesus. Essas duas oportunidades, Jesus procurou essas pessoas. Para nos ensinar que temos a cura sim, sempre. Mas temos que procurar ela. Temos que insistir, temos que batalhar, temos que ir atrás dela. Não basta apenas a gente esperar que o anjo desça e que faça algo que está nas nossas condições de ser feito. Qual é a nossa qualidade se um anjo vem? O anjo ele não consegue tirar os nossos piores sentimentos. Nós é que temos que trabalhar eles. Nós é que temos que adequar os nossos corações para que essa cura possa vir. Então que a gente possa ter no coração mais uma coisa. Quando todas as esperanças já dos nossos corações, e tem momentos que nós passamos por isso, não temos mais esperança nenhuma, acabou. Pensamos, não temos mais saída, não há mais solução para o meu caminho. Há uma solução para o nosso caminho. Jesus está aí. Ele nos ampara a todos. O tempo todo Jesus fala conosco em nossos ouvidos, só que nós estamos tão dentro do problema que não escutamos o que Jesus está falando. Às vezes nós temos um problema físico, né? E então toma chá daqui, chá dali, chá de lá, e remédio aqui, remédio lá. E às vezes ele está falando para a gente assim, olha, vai lá e fala com fulano, que tem a solução para o seu problema. Não posso falar com fulano. Eu não falo com ele já há muito tempo, eu não vou falar com fulano de jeito nenhum, olha, porque tivemos a discussão aqui, a discussão... Você quer ser curado? Essa é a pergunta de Jesus. Você quer ser curado? Está disposto a renunciar a todos os seus problemas internos para ser curado? Porque Jesus está sempre conosco. E mesmo nos piores momentos da nossa jornada, Ele está ali, sempre, por mais sozinho que nós nos sentimos. Ele está ali do nosso lado. Deixamos então dar vazão para que Ele possa falar conosco e que nós estejamos dispostos realmente a ser curados.